Caros irmãos, em nome da Associação Espírita Paz e Luz, trazemos mais uma reflexão acerca de um tema bastante importante, que é o ponto de vista, pelo qual nós examinamos todos os aspectos de uma determinada questão, neste caso, o ponto de vista da doutrina espírita, que embasa nosso saber e a nossa conduta. Convidamos a todos para uma prece de abertura deste trabalho. Pai nosso, obrigada, Senhor, pela oportunidade de podermos dividir com nossos irmãos as nossas reflexões e nosso entendimento acerca dos postulados espíritas e rogamos lucidez e discernimento para bem conduzir o trabalho de hoje. Agradecemos também a Jesus por todo o ensinamento que nos deixou e pela promessa cumprida de estar sempre junto de nós. Aos espíritos amigos que estão sempre prontos a vir em nosso socorro, nos intuindo boas ideias e selecionando o que há de melhor em nós. Que esta luz alcance a todos e permaneça junto de nossos irmãos e seus familiares. Que assim seja. O que significa a expressão "o ponto de vista"? Indica o lugar para onde se olha, cuja visão, embora da mesma coisa ou situação, pode ser percebida diferentemente por pessoas diferentes que examinem a mesma questão. No sentido figurado, é o modo como se concebe ou se analisa uma situação ou uma arte. Os três tipos mais comuns são a primeira pessoa, que propõe a questão, que conta a história, a segunda pessoa limitada, que descreve os elementos e limita-se ao personagem principal, e a terceira pessoa onisciente, que pode acessar todos os pensamentos ou sentimentos de qualquer personagem. Falando mais especificamente, tudo tem três lados, ou três pontos de vista, como se costuma dizer. O lado de um e de outro, o observador interno, e o lado do que observa de fora quando se trata de analisar uma situação, por exemplo. Todos estão formando uma opinião, um ponto de vista, um juízo diferente dos demais. E por que essa aparente discrepância? Porque cada um de nós emite julgamento ou juízo com base nas nossas crenças e no que nós conhecemos. Para salientar a importância do ponto de vista, sob a luz do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele é citado e observado por suas conotações em várias partes do livro, mas principalmente na introdução, quando fala da universalidade do ensino dos espíritos versus a opinião de um só, também quando um espírito bem intencionado aborda um tema ainda inédito e frisa que se refere à sua particular opinião, aconselhando que se espere a comprovação. Segue falando do ponto de vista material e espiritual, do ponto de vista exclusivo de religião e ciência, que causa uma separação difícil de lidar, enfim, os vários pontos de vista sobre todas as coisas. Na Revista Espíritas de julho de 1862, Kardec publicou uma matéria a esse respeito, dizendo que não há quem não tenha observado o quanto as coisas mudam de aspecto conforme o ponto de vista sob o qual são consideradas. Não só se modifica o aspecto, mas também a sua própria importância. Coloquemo-nos
no centro de qualquer coisa, mesmo pequena, e ela parecerá grande. Por exemplo, uma mata, um pomar, se nos colocarmos fora, será bem diferente. Esta mata ou pomar nos parecerá cada vez menor, quanto mais distante for o ponto em que nos encontramos. Quem vê algum objeto do alto de um monte, o vê insignificante, mas de baixo ele pode parecer gigantesco. No capítulo 2 do Evangelho, cujo título é Meu Reino Não É Deste Mundo, onde também nós encontramos esclarecimentos sobre a vida futura e a realeza de Jesus, a questão do ponto de vista, que é o mote da nossa reflexão de hoje, é exemplificado pelo Evangelho de João, que, aliás, inicia o capítulo. Pilatos, tendo encontrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse na mão dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Assim poderíamos perguntar por que Kardec escolheu este versículo para exemplificar este capítulo e por que este versículo exemplifica a questão do ponto de vista. Na verdade, este versículo serve de exemplo para todas as questões que são levantadas neste capítulo. A questão do ponto de vista está exemplificada quando Jesus responde a Pilatos: Tu o dizes. Em resposta ao que Pilatos pergunta: És, pois, rei? Onde Pilatos usa seu entendimento, seu ponto de vista, para julgar uma situação e colocar Jesus à prova. Sobre a vida futura, que inicia o capítulo, Kardec explica que esse dogma pode ser tido como o eixo do ensino do Cristo e que ele tem de ser o alvo de todos os homens, porque só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Aqui se prova que, dependendo do ponto de vista com que se olha a questão, pode-se explicar a justiça divina e entender lógica e racionalmente como age essa justiça, o que de outro modo fica impossível, inclusive justificar a infalibilidade do ajustamento da lei de ação e reação. Este ponto de vista é o da fé raciocinada. Diz ainda Kardec, no item 5 do Evangelho, que o ponto de vista pode modificar-se em razão das nossas crenças, como já falamos antes. A ideia clara e precisa, diz ele, que se faça da vida futura, proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. O Espiritismo nos mostra uma aplicação desse princípio muito mais importante em suas consequências. Ele nos mostra a vida terrestre pelo que ela é, colocando-nos no ponto de vista da vida futura, pelas provas materiais que dela nos fornece, pela intuição clara, precisa e lógica que dela nos dá, pelos exemplos que põe sob nossos olhos, para que ela nos transporte pelo pensamento. Vemo-la e a compreendemos. Não é mais essa noção vaga, incerta, problemática, que nos ensinaram do futuro e que involuntariamente deixa dúvidas.
Para o espírito, é uma certeza adquirida, é uma realidade. O Espiritismo faz mais ainda, nos mostra a vida da alma, o ser essencial, o ser pensante, remontando no passado e se estendendo indefinidamente pelo futuro, de tal sorte que a vida terrena, ainda que tivesse a duração de mais de um século, não é mais que um ponto nesse longo percurso evolutivo. Se a vida inteira é tão pouca coisa comparada com a vida da alma, o que serão então as vicissitudes da vida? Pode-se dizer que este ponto de vista da vida futura traz grande consolação e é a certeza de que tudo passará, pois a prova bem aproveitada dá lugar a outra e assim sucessivamente por toda a eternidade, estando o espírito ora encarnado, ora desencarnado, conforme a natureza das experiências de que ele necessita para seu progresso. Enfatiza Kardec que alguns poderiam pensar que, partindo desse ponto de vista, o homem torna-se voluntariamente joguete de uma ilusão. Porém, a ilusão para ele é quando vê as coisas do ponto de vista terrestre, material. E que ponto de vista é este, o terrestre? É a visão acanhada e mesquinha que concentra o homem na vida atual, material, que faz do instante em que vivemos na Terra único e frágil. O ponto de vista do Espiritismo mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso conjunto da obra de Deus. O Espírito, então, o Espiritismo, aliás, dilata o pensamento e nos mostra horizontes novos, em vez dessa visão efêmera e única da vida do homem na Terra. Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Faculta, assim, uma base e uma razão de ser à fraternidade universal, segundo Kardec. É o que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. Ainda na Revista Espírita, Kardec continua a sua reflexão dizendo: se essa maneira de encarar as coisas terrestres se generalizasse, não teria por consequência que destruir a ambição que estimula os grandes empreendimentos, os trabalhos mais úteis, as obras mesmo de gênio? Se a humanidade inteira sonhasse apenas com a vida futura, tudo não estaria em perigo neste mundo? O que fazem os monges nos conventos, senão ocultar-se exclusivamente no céu? Ora, em que se tornaria a terra se todos se fizessem monges? Um tal estado de coisas seria desastroso, e os inconvenientes maiores do que se supõe, porque os homens com isso perderiam na terra e nada ganhariam no céu. Pois bem, se sabe da importância mesmo da necessidade da vida terrena para a evolução do espírito. A questão crucial é como nós olhamos para esta e para a outra vida. Além da defesa de Kardec da fé raciocinada, poderíamos acrescentar a importância de se compreender bem as condições da vida futura, ou de que ponto de vista devemos considerá-la, pois ela não é um estado de graça, não pode ser igualada à entrada de um paraíso ou a um estado de eterno sofrimento, conforme ainda ensinam muitas denominações cristãs que cultivam a fé cega. O esforço contínuo que a alma deve fazer para progredir torna cada segundo bem gasto na vida material e é uma oportunidade que nunca deve ser desprezada. Para espíritos ainda em evolução, condição de praticamente todos nós, a vida futura é uma garantia de retorno à vida material, pois quanto mais o ser se dedica a melhorar a si mesmo,
tanto mais rápido ele é capaz de galgar patamares cada vez mais altos nos dois mundos, espiritual e material. Do contrário, quanto mais uma pessoa detém o progresso destruindo, matando ou prejudicando seu próximo, tanto mais lenta será sua capacidade de lidar com a vida futura. E, por conseguinte, mais lento será o seu progresso. Não existe avanço instantâneo da alma. Não há entrada fácil por esta porta estreita. A evolução, portanto, requer muito cuidado e atenção com a presente vida em todos os aspectos, tanto morais como materiais. E, felizmente, já se vê movimentos nesse sentido quando nós beiramos nosso próximo estágio na Terra, o de regeneração, embora a gente ainda veja muita coisa ainda fora desse estágio mais avançado, mas estamos caminhando para isso. Segundo Kardec, para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país cheio de dificuldades. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que se suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se um estado mais ditoso. A morte, nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. Sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção ele presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira muito do seu possível embaraço. Assim, nós podemos suavizar ou aumentar o amargor de nossas provas, conforme o modo, conforme o ponto de vista por que encaramos a vida terrena, conforme se lê no Eze, aí no capítulo 5, item 13. Tanto mais sofremos, quanto mais longa se nos afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que encara o futuro pelo prisma da vida espiritual, apanha num golpe de vista a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a duração efêmera e reconhece que esse penoso momento logo fará parte do passado. A certeza de um próximo futuro mais ditoso nos sustenta e anima, e longe de nos queixarmos, agradecemos aos céus as dores que nos fazem avançar. Como bem diz Divaldo Franco em Anotações Espíritas, psicografado por espíritos diversos, não obstante reconhecer-se limitada e imperfeita, já vislumbra em visão prospectiva que o porvir pode ser melhor a depender de suas próprias escolhas, da capacidade de superação de seus limites e do entendimento de que, acima de tudo, reina na natureza a imponente lei da evolução, e esta, mais cedo ou mais tarde, a todos arrebata, despertando o ser humano para a necessidade da prática de ações eficazes que o conduzirão ao seu inevitável destino futuro de paz e felicidade. Assim, meus irmãos, encerramos com essas palavras cheias de esperança no futuro e convidamos a todos para uma prece de encerramento. Agradecemos, Pai, por essas reflexões e pela assessoria dos nossos amigos espirituais, nos intuindo na melhor maneira de dizer essas singelas palavras. No amparo de Jesus em nossa caminhada e as boas vibrações que nos unem num só propósito. Nos tornamos espíritos melhores
e imbuídos de boa vontade para conosco e para com o próximo. E, acima de tudo, agradecemos a Deus que nunca nos abandona. Que assim seja.